O Syscala é um sistema inteligente de gerenciamento de escalas específico para empresas de home care que permite aos gerenciadores tomarem decisões com mais assertividade e velocidade. Entre suas características gerenciais estão o controle da localização do pessoal externo, o cruzamento de informações para a geração inteligente das escalas dos técnicos de enfermagem, o controle das faltas e atrasos dos técnicos de enfermagem por alerta no dashboard, o controle das ocorrências nas residências dos pacientes, canal de comunicação e gerenciamento do cliente, saque, interativo e inteligente, a geração de relatórios gerenciais, a integração com outros sistemas. Começando a apresentação do Syscala, aqui é a primeira tela onde a gente entra no sistema. Entrando no sistema, a gente tem a visualização do dashboard com o mapa. Aqui a gente também pode ter a visualização por pontos onde há técnico de enfermagem em atuação. A gente é possível identificar a situação e status daquele domicílio. Verde é quando está tudo bem, amarelo em alerta e o vermelho serve para sinalizar que aquele domicílio está com problemas de alguma forma com o técnico. Então, visto a parte do dashboard, a gente começa a entrar nas partes do sistema onde há alguma alimentação de dados e informações. Aqui a gente tem um sistema demo, onde é possível apresentar para o cliente o sistema em funcionamento. O item área é, em algumas cidades em que há home care, o cliente pode separar por área. Então, bairros podem ser acoplados em área norte, sul, centro. É possível você denominar que área você está trabalhando junto aos seus técnicos, pois essas áreas elas vão servir como base para a distribuição de técnicos próximo ao domicílio em atendimento. O outro item que a gente tem aqui de cadastro é o bairro. O bairro ele pode ser informado e aí você vai poder associar com as áreas que bairros existem naquela cidade e principalmente bairros que você atua como cliente. Também é possível cadastrar o item ocorrência, onde a gente tem a condição de informar quando ocorreu uma situação e que tipo de ocorrência está sendo utilizada dentro do sistema. Tipo de ocorrência. Aqui é possível cadastrar as ocorrências existentes em algum domicílio. Aqui a gente tem status de ativos e ocorrências ativas ou inativas, e aqui a gente tem condição de cadastrar um tipo de ocorrência. Aqui a gente pode descrever um tipo de ocorrência. Chegou atrasado. Esse é o nome do tipo da minha ocorrência. Aparece na tela de escala, vamos colocar aqui sim. Tem impacto na folha? Não. Pontuação, eu posso atribuir um dado aqui. Vamos colocar como uma nota baixa, 4. Eu salvo o meu tipo de ocorrência e ele já aparece aqui na minha lista de ocorrências, de tipos de ocorrência. Temos também como cadastrar alguns tipos de feriados específicos. Por exemplo, nesse caso aqui é um feriado local chamado Data da Carta Magna. Então, um dia específico que numa determinada região ele vai ter impacto direto na escala dos colaboradores. Então, também é possível cadastrar um feriado. Você coloca aqui Dia do Amigo, a data 20 de julho do ano de 2019. Expediente normal, salvar. Então você já tem aqui uma nova data indicada aqui de um feriado que pode ocorrer. Está ativo ou também posso remover.
Vamos agora para o tipo de escala. É possível criar os tipos de escalas existentes para um determinado home care. Aqui a gente tem uma divisão de escala apenas diurno, par e noturno ímpar. No exemplo 2 do teste, a gente tem diurno par, diurno ímpar, noturno par e noturno ímpar, quando o paciente precisa de 24 horas de escala. É possível cadastrar um tipo de escala específico, uma escala que a gente venha chamar aqui de escala 2 horas. Aqui você bota um código do paciente. Aqui eu vou criar meu código HC2H. Aqui eu vou atribuir o turno, que eu vou querer o diurno par e o diurno ímpar. Horas de enfermagem dia, 2 horas. Novamente 2 horas por plantão. Quantidade de técnico de enfermagem 2. Aqui seria 1. Aqui 2 técnicos. E aqui eu salvo. Pronto. Então, minha escala ela aparece aqui, ó. HC 2 horas. Que eu vou depois atribuir essa escala a um cliente específico. Aqui a parte de usuário, onde eu vou atribuir alguns usuários que vão participar do uso do sistema. E aí eu vou atribuir também a ele algumas funções, tem os dados dele. Também é possível cadastrar um usuário. Vou fazer um teste aqui. Eu posso atribuir também uma foto para ele, inserir um nome de usuário, criação, criar uma senha qualquer, João de Souza, bota aqui o CPF dele. E-mail, telefone, CEP, então eu vou atribuindo os dados, complementando, salvo. Aqui no item perfil é onde você vai definir o perfil dos participantes, né? No caso, as funções da empresa, você pode definir o que cada um faz nas suas atividades e em que ele pode interferir aqui no sistema. Então você vem aqui no cadastro do perfil. Então, por exemplo, criação, cria peças, e ele pode entrar em algumas áreas específicas aqui do sistema, das quais eu vou atribuir a ele. Aqui, o nosso perfil criado. O item procedimentos são procedimentos que o técnico de enfermagem e o paciente precisam ter para poder atuar naquele determinado domicílio. Então aqui a gente tem o acesso venoso, que é um tipo de ocorrência que pode o paciente ter necessidade. E aqui você tem a característica se é alta, média ou ventilação mecânica, que vai depois servir como base para a escolha do técnico adequado. Então, a partir do procedimento que ele possua, em termos de atuação, especialidade e habilidade, é possível alocar ele para aquele domicílio onde tem paciente com
determinadas enfermidades. Então a gente vai entrar aqui num momento bem importante, que é a lista de técnicos de enfermagem. É possível migrar técnicos de enfermagem de um sistema, de um banco de dados existente na empresa, ou num sistema que a empresa já tenha cadastrado numa nuvem, e importar os dados para esse item, ou do contrário, é possível cadastrar funcionário por funcionário, técnico por técnico, de forma que ele consiga ser filtrado num segundo momento para atuar junto à empresa. Então, aqui a gente coloca todos os dados do colaborador. Depois é possível salvar, aqui onde a gente vai atribuir em quais turnos ele pode atuar, no turno par ou no turno ímpar, no turno par ou no turno ímpar. Então, preenchendo todos esses dados aqui, a gente consegue levar o cadastro à sua finalização. Aqui tem também alguns complementos em relação ao perfil do funcionário: nível de escolaridade, função, situação, o vínculo dele, se atende pediatria, porque isso serve no filtro para pacientes da pediatria, a data de nascimento do colaborador, a admissão, o número do COREN, a validade do COREN, se recebe o vale eletrônico ou possui outro vínculo, vem de algum outro plantão. A empresa é o primeiro vínculo. Aqui a gente também tem espaço para os dados bancários. Se o departamento de pessoas ou recursos humanos não detiver esse dado, é importante complementar nessa parte do cadastro do colaborador. Medidas como altura, luva, peso, bota, camisa, sapato, calça ou chapéu são medidas que servem tanto para o departamento pessoal adquirir o fardamento adequado para o colaborador, como também é possível identificar pelas características de tamanho e altura o técnico de enfermagem para atender o paciente, dando um resultado, um respaldo melhor. Então, se você tem um paciente grande, você precisa de um técnico grande para suprir as necessidades de mobilidade na hora de fazer os procedimentos. Após preenchimento dos dados, é possível salvar e aquele colaborador ele já fica automaticamente registrado. Temos também o item do paciente. Então, toda a relação de pacientes que são clientes do Home Care estão registrados nessa lista, que também eles vão aparecer no dashboard para controle dos gestores, identificando se aquele domicílio possui alguma intercorrência ou está tudo em ordem. Em casos em que a empresa possua um banco de dados ou ele tem um sistema onde já está alimentado com o prontuário do paciente, nosso sistema ele recebe as informações através de uma integração, e aí não precisaria cadastrar paciente por paciente. Alguns dados que devem ser preenchidos, como o código do prontuário, código de atendimento, nome, a enfermeira supervisora, convênio, a CID, que é também muito importante para o filtro do tipo de técnico que a empresa vai precisar, o tipo de escala, que a gente fez um cadastro em alguns itens atrás, se o cliente ele é um cliente VIP ou um cliente poliqueixoso que está sempre se queixando de algum tipo de incômodo. Se tem cuidador ou não, a situação daquele paciente, a data em que ocorreu aquela situação, fornece alimentação ou não, deambula, sim ou não, complexidade, isolamento de contato, sim ou não. Salvou, você já está com o paciente devidamente registrado no sistema. Vamos para o item escala, que é uma parte importante do nosso sistema. A gente tem um painel que foi um primeiro item, que foi o dashboard, que foi apresentado. Então é um momento para a gente gerar as escalas. A gente vem aqui nessa etapa e forma a nossa escala para aquele paciente específico. Vamos pegar, por exemplo, esse paciente que tem à sua disposição 3 técnicos. Então, os dados do paciente Capitão América
ele já veio importado ou pelo cadastro ou porque o sistema foi alimentado. E aqui está a lista de técnicos que a gente pode trabalhar. Eu posso tirar um técnico por algum motivo, ele não pode trabalhar, ou ele viajou, ou alguma coisa do tipo. Então, a partir do momento que eu troco, tiro aquele determinado técnico, eu vou em busca de um novo técnico. É aí onde o sistema ele começa a montagem da escala. Então, eu preciso de técnicos que tenham capacidade de complexidade baixa, que também tenham pediatria, tenham disponibilidade no diurno ímpar. Aqui eu posso fazer alguns filtros em relação ao gênero, masculino ou feminino. Posso também filtrar por religião, etnia, o vínculo, CLT como prestador, a zona em que ele vai atuar, em que ele mora também, e o porte físico do técnico de enfermagem. Então, não apareceu nenhum técnico porque todos eles estão indisponíveis. Já apareceram 2 técnicos disponíveis. Então, eu venho aqui, ó, o Hulk, ele está à disposição. Então, eu entro em contato com ele e eu consigo, se ele me confirmar a participação na escala, eu vou adicioná-lo. Então, o Hulk já está fazendo parte aqui da minha escala. Finalizo e a escala está pronta. Aqui a gente tem os relatórios que eu posso solicitar, né? Dos tipos de relatório que eu precisar. Eu quero exibir apenas os técnicos disponíveis. Faço uma pesquisa aqui e eu tenho a lista dos técnicos que estão disponíveis para fazer escalas. Técnicos que já foram demitidos, também é possível pesquisar. Tem uma lista aqui de técnicos que foram simulados no seu desligamento. É isso então. Tendo dúvidas, entre em contato conosco.